In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje no sábado da 13ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Nicolau de Tolentino. São Nicolau. Então, levou grande luta contra o demônio, viu? Homem de muita penitência, né? Acirrada luta contra o demônio. E esta é a luta de todos os séculos. Desde o princípio foi assim. Começou com Adão e Eva, os pais. Mas terminar agora. Está por terminar. Hoje queria dar um forte aviso, especialmente aos satanistas. Aqueles que de fato se acham muito amigos e companheiros de Lúcifer e estão trabalhando afincadamente com eles, pensando que a eles o fogo não fará mal. Ledo engano. Ledo engano. No inferno serão os que mais sofrerão. O diabo não tem amigos. Não tem amigos. Não tem. Hoje parece ser vosso aliado. Amanhã será o vosso mais ferrenho inimigo. Mais ferrenho. E os maiores suplícios vos estão a vós reservados. A vós estão reservados. É preciso abandonar o demônio, é preciso converter-se. A luta, queridos, até então era, de fato, eu ensino isso na Semana de Daniel, né? Eu acho que é na Semana de Daniel que eu ensino, ou algum outro curso que tenho aí no YouTube. Enfim, mas a luta até então era de possessão. O máximo que o demônio podia fazer, enquanto ainda caminhávamos neste mundo, era possuir, mas era a força. Né? Dominar a pessoa à força e mantê-la aí como seu escravo. Tantas vezes pessoas inocentes. Né? Estou lembrando de uma, do convento, dessa nossa santinha. Eu estive na canonização dela com João Paulo II aqui no Santa Catarina, mano. Acho que é Santa Catarina. Mas não lembro mais. Irmã Paulina, né? Isso. A irmã Paulina. No convento dela tinha uma freira, né? Que tinha que ser arrastada, tinha que abrir à força a boca dela para poder comungar o precioso sangue, porque a hóstia não conseguia. Então, inocente, pura, santa, irmãzinha, mas lutava com essa possessão demoníaca. Então, no máximo, era isso. Né? Hoje já, embora isso ainda aconteça, com certeza, hoje já o que nós temos de pior é essa aliança entre homens e demônios. Né? E hoje não se fala mais, entre esses pelo menos, não se fala mais em possessão, mas o termo mais correto eu digo tantas vezes isso, gente, como é que é o nome mesmo? O nome? Ora, eu ensino isso largamente. Uma coisa é a possessão, outra coisa é a canalização. Canalizam demônios. Canalizar demônios é trabalhar ali a par e passo com eles, é unir-se a eles, é estar consciente, é querer, é receber ordens assim, queridos, sentar-se com demônios à mesa, conversar com eles e receber ordem deles, é vê-los. Eles abrem os chakras, os 12 chakras do corpo abrem para poder ver os demônios, comunicar-se com eles, receber deles a sua orientação e é nesse nível que hoje a coisa anda. Quando falo em satanistas, não estou falando para algum ou outro lá, digamos, de cima, nessa hierarquia satânica, mas estou falando para uma grande multidão. Eu já dizia que na década de 70 ou 80, reuniam-se estádios a cheios, 70 mil pessoas, todas em possessão demoníaca.
em canalização demoníaca. Todas em canalização demoníaca. E o cara procurando emprego, o cara que tinha conseguido sair, procurando emprego, chegava em qualquer lugar e o outro via que não estava mais com o seu demônio, que ele era que antes era um canalizador, sabia dele, não ganhava emprego. Não ganhava emprego. Assim, a coisa mais simples, o emprego mais ralé. Tudo dominado. Mas isso na década de 80, imagine hoje. Acham que diminuiu? Se antes eles tinham 70 mil, hoje. Soube que na outra semana, por aqui, na nossa região, andou visitando um grande bruxo. Trazendo orientações do anticristo. A coisa está nesse nível. Eles hoje estão organizadíssimos. E nós podemos perceber isso, porque, bom, mudou o nível, como digo, desde 2019, mudou o nível da presença e do ataque de Lúcifer. Hoje está realmente dominando o mundo. Todas essas grandes instituições, a maciça maioria dos governos, tudo está tomado por conta, tá? Desses canalizadores e desses demônios. A não esquecer padres, bispos, cardeais. Tá? A não esquecer, tá? Pertencendo a estes números. Tá? A igreja, de fato, já tinha sido infiltrada. Isso é confissão sabida de comunistas, tá? Que se infiltraram na igreja e foram galgando altos postos a chegar ao cardinalato. Chegar lá, na direção da igreja. E canalizando demônios. A ponto de vermos, como dizíamos esses dias, um bispo celebrar em possessão demoníaca. Celebrar a missa em possessão demoníaca. Que horror! Não, isso é o horror dos horrores. É o horror dos horrores. Visivelmente. Naquela cadência que se encontra nos terreiros de macumba. Com essa cadência. Assim. Simplesmente assim. Assim. Chega a este horror indizível, inimaginável. Para pior, não esquecer que o antipapa Francisco é um falso profeta e faz parte da tríade demoníaca, aquela composta por Lúcifer, a primeira e a segunda besta. Francisco é a segunda besta apocalíptica. Simples assim, direto assim. Francisco é a segunda besta apocalíptica, que está lá, usurpando o trono de Pedro e reinando sobre esta contra-igreja, porque tudo o que ele dirige nesta contra-igreja é contra Cristo. Contra Cristo. O pessoal se admira que de vez em quando sai uma frase até bonita, tradicional da boca de Francisco. Mas o anticristo agiu assim com Jesus e não licitava nas tentações das Sagradas Escrituras. E não foi com as Sagradas Escrituras que ele desviou bilhões e bilhões da igreja nas reformas e contra as reformas desses ímpios, hereges e cismáticos, protestantes, evangélicos, pentecostais e de tudo quanto é tipo de demônio que se deixa enganar por Lúcifer. Não é assim? É bem assim. Agora temos um dentro da falsa, daquilo que era a Igreja Católica, que está na aparência da Igreja Católica. Simples assim. Temos um deles. Né? O pior.
O pior. Porque está enganando a Santa Igreja Católica. O pior de todos. Faz tríade com Lúcifer. Tríade satânica com Lúcifer e a primeira besta. O pior. Descerá ao inferno, em corpo e alma, com a primeira besta, o anticristo. Tá? Condenado eternamente com Lúcifer, no lago de fogo. Simples e diretamente assim. Diretamente assim. Não esperem conversão. Não esperem conversão do demônio. O demônio não se converterá. Ele espera. Ele espera. É um louco. Os pensamentos são nublados. Né? Não consegue discernir nada com retidão, com justeza, com justiça. Não consegue. Não dá para nem imaginar os pensamentos de uma pessoa nublada assim pelos demônios. Né? Nem queiramos. Mas a ação do demônio hoje é assim, é organizada, bem orquestrada. Tem um plano. Não age mais assim aleatoriamente como no antigamente. Né? Agora tem um plano. Né? Nós temos visto este plano. Está nas agendas dos líderes do mundo. Está na agenda deles, na agenda da ONU, na agenda dos Bilderberg, na agenda do Vaticano, na agenda econômica, na agenda política, na agenda sanitária, está na agenda de toda esta gente. Está o plano de Lúcifer. Né? Desenvolve-se, sobretudo, através da lei. O grande argumento deles é a lei. Usam umas palavras e a sua interpretação é bem outra. Tá? Bem outra. Atrás de palavras bonitas e enganosas, escondem projetos vis, assassínios. Projetos de morte. E não qualquer morte para este mundo. Porque o que o demônio deseja é a morte eterna de cada homem, de todos os homens. Já disse e eu repito, a orquestração deste plano é para a extinção, para a destruição da igreja e a extinção da humanidade. Este é o capítulo final do plano luciferiano que está em desenvolvimento no mundo hoje. Para alcançá-lo vale tudo, como temos assistido desde 2019. Né? Atingir o homem na sua saúde, no seu desejo de cura, na sua economia, na sua política, na guerra. Todas as áreas. Tá? Na educação, todas as áreas. Todas. E o fim disto é a destruição total da Santa Igreja Católica. Único e último bastião. E na mira, reverter o culto divino, a Santa Missa, em culto satânico luciferiano. Na primeira besta, o anticristo, que ainda não conhecemos, Lúcifer quer ser adorado. Simples assim. Ele vai começar de mansinho, devagarzinho, apresentado por Bergoglio, né? E até que ele tomará conta de tudo. Né? E se fará adorar. Esse é quer extinguir a missa. Porque Bergoglio luta tanto, Bergoglio e seus asseclas cardeais, bispos e padres lutam tanto contra a missa tridentina. É por isso. Querem abolir o santo sacrifício, a Santa Missa. Já sofreu um assalto no Vaticano II. Essa loja maçônica que guiou a
a reforma da missa nesse Bonini, Paulo VI e Bonini. Bonini era maçônico. Então, sim, destruir a igreja, sobretudo extinguindo, acabando com a Santa Missa. Nós já celebramos como que em catacumbas. Não demorará muito depois da apresentação do Anticristo, só assim poderá ser celebrado. O resto há de ser somente culto satânico. Então, a destruição da igreja. Mas a extinção da humanidade. Com certeza, provocando a morte da grande maioria, a despopulação de que tratam. Eles têm esse firme propósito e estão trabalhando, estão conseguindo isso. Ainda hoje líamos um novo tipo de morte que está aparecendo aí, né? Onde a pessoa liga o celular e de repente cai fulminada. Fulminada. Então, sim, a morte faz parte. A guerra. Essas propostas de cura, tudo isso faz parte. Matar o homem, reduzir a população, com certeza faz parte deste plano. Mas não menos faz parte desse plano. É extinguir mesmo a humanidade, porque aqueles poucos que restarem não deverão mais ser humanos. É o tal do transhumanismo. Todos admirados que Francisco, ainda na quarta-feira agora, antes de ontem, recebendo um grupo de trans, né, festejando com eles, na maior das amizades, elogiando os livros que eles escrevem. Francisco se mostra a favor do transgenarismo, do transgênero, a mudança dos gêneros, toda essa política, de gênero. Isso não é nada. Isso é coisa pouca. Isso é início, isso é estrada, é caminho. O que vem aí é a transhumanização, e já estão praticando. Quando se extingue a humanidade. É do H1 para o H2. H1, o homem assim como criado por Deus, para o H2, o homem assim como transformado pelo próprio homem. O H2, famoso H2. Tudo isso é plano de Lúcifer para a extinção da humanidade. Não deve mais existir a humanidade. Radicalmente assim. Radicalmente assim. E, queridos, por tudo o que nós estamos vendo, o plano de Lúcifer está dando certíssimo. Está acontecendo. Ontem o diretor da OTAN declarou que está sim operando na Ucrânia contra a Rússia. A guerra é sim da OTAN contra a Rússia. É sim. É neste nível. É neste nível. É sim. É sim. Então, estão conseguindo. Estão indo avante cada dia mais. Cada dia um passo a mais. Cada dia um passo a mais. Só Deus para fazer com que o seu intento não seja alcançado. A sua agenda, a agenda de Lúcifer, não seja alcançada. E nessa grande, definitiva, última luta espiritual, nós temos o nosso papel, queridos. Nós temos o nosso papel. E é por isso que vimos a refúgio. Sim. Porque devemos fazer a verdadeira oposição. A verdadeira oposição não é encher ruas, queridos. Não é sair quebrando. Não é sair gritando. Não. A verdadeira oposição se faz aqui agora. Né? Com uma comunidade
de gente que está buscando a santificação, está confessando frequentemente, está procurando vencer os próprios vícios, abandonar os seus pecados, oferecer um sacrifício santo a Deus na Santa Missa. Esta é a verdadeira oposição. Fazer com que a igreja permaneça viva até ao retorno do Senhor. Esta é a verdadeira oposição, a qual Lúcifer não conseguirá extinguir nem vencer. Nós conservaremos a humanidade. Nós conservaremos a Santa Igreja Católica. E Deus vencerá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.